Agora a gente vai falar da Primeira Guerra Mundial, que foi um dos maiores acontecimentos históricos do nosso mundo que aconteceu no início do século XX. Olha, a Primeira Guerra Mundial, como eu já falei, ela é um dos principais acontecimentos no início do século XX e ocorreu por volta mais ou menos do ano de 1914. A causa, o motivo de estar acontecendo essa guerra foi o acirramento de divergências dos países europeus e a insatisfação dos países que ficaram de fora da divisão da África e da Ásia. Alguns países da Europa não participaram dessa divisão. Então, decorrente disso, foi gerado aí a guerra, que foi a Primeira Guerra Mundial. Eles disputavam novos mercados e fontes de matéria-prima. Era toda a economia que estava relacionada à guerra, era a economia que estava em jogo. Então, a disputa colonial, eles disputavam também a concorrência econômica e a disputa nacionalista. Todavia, com isso, surgem os movimentos nacionalistas que foram decorrentes à guerra, que foi o pan-eslavismo, que ele era liderado pela Rússia. Teve também o pan-germanismo, que ele era liderado pela Alemanha, e teve também o revanchismo francês, que foi liderado pela França. Agora, para essa guerra estar acontecendo, tinha-se duas tríplices, a Tríplice Aliança, que ela foi de 1882, ainda do século XIX, que foi formada por Itália, Império Áustrio-Húngaro e Alemanha. E teve a Tríplice Entente também, que já foi do século XX, foi de 1907. Ela era formada pela França, pela Rússia e pelo Reino Unido. Então, assim, a guerra gerou fome, mortes e feridos, e toda guerra é uma barbárie, é uma coisa que não é legal mesmo, o próprio nome já está falando guerra. Então, em 1918, quando o Lenin, lá da Rússia, que a gente já falou até no outro vídeo, ele assume o poder da Rússia, uma das primeiras coisas que ele fez foi fazer um acordo e ele retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Então, aí nesse ano de 1917, 1918, a Rússia, ela sai da Primeira Guerra Mundial, mas os Estados Unidos entram nessa guerra, entram nessa batalha. E quando os Estados Unidos entram na Primeira Guerra Mundial, ele entra com o objetivo totalmente econômico, totalmente financeiro. Ele visa defender acordos comerciais que eles têm, principalmente com a Inglaterra e a França. Então essa ajuda dos Estados Unidos foi muito importante para a Tríplice Entente, que aí eles, juntados aos Estados Unidos, com a força dos Estados Unidos, a Tríplice Entente, ela ganha, né, ela vence aí a Primeira Guerra Mundial, e aí eles fazem um acordo que foi chamado o Tratado de Versalhes, onde os perdedores, os países que não conseguiram tá tendo essa vitória, assinam e finaliza então a Primeira Guerra Mundial no mundo no início do século XX. Então, assim, a guerra, ela gerou aproximadamente 10 milhões de mortos, o triplo de feridos, ela arrasou campos agrícolas, destruiu indústrias, além de gerar grandes prejuízos econômicos. Então esse foi um pouquinho da história, né? Um resumo, uma coisa pautável para que vocês possam estar entendendo o que foi a Primeira Guerra Mundial no mundo, que foi um acontecimento realmente histórico, marcante do início do século XX. A gente falou sobre a Revolução Russa e a Primeira Guerra Mundial, que são dois assuntos que se complementam, pois a Rússia também participou da Primeira Guerra Mundial. Espero que esse vídeo tenha dado esclarecimentos para vocês, e agora a gente pode debater na sala com a professora os assuntos que foi pautado aqui no nosso informativo pedagógico.